Terça-feira, 6 de janeiro, hoje celebra-se o Dia da Gratidão e também dos Reis Magos. Todos devem estar lembrados que os magos foram os primeiros que subiram a Belém para adorar o menino Jesus. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão por este que vos fala e também o conjunto coral Saracali, que aliás estará trazendo esta música para o seu enlevo espiritual sobre o nascimento de Jesus. É Natal, é a letra deste hino, inclusive de autoria do nosso irmão regente do conjunto coral Saracali. Deleite-se com esta música. Presente entre nós e que jamais sejamos assim, que nós sejamos presentes pro outro e não só o outro pra gente. Primeira Epístola de João, essa série é Andando na Verdade, que foi iniciada no início do mês. Hoje vamos dar continuidade estudando no capítulo 2, versos 18 a 27. São poucos versículos e o tema inclusive desse estudo de hoje é sobre anticristos. A gente vai aprender alguma coisa muito importante sobre esse tema. Vamos ler. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora
muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Senhor, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém? Vamos ainda orar. Pai, nós queremos te render ações de graças nessa noite, como já o fizemos pela vida da irmã Ceissa, que está aniversariando hoje. Obrigado por sua existência, que ela continue sendo uma bênção em nossa comunidade. E agora pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos refletir, estudar este assunto tão importante, para nós nos precavermos contra todo o ensino contrário à Tua palavra, principalmente diante daqueles que se insurgem através da história do cristianismo como sendo anticristos. Mas sabemos que, ó Deus, aquele que vem e que se levantará em Teu nome será destruído com o sopro da Tua boca. É isso que nos diz a Tua palavra. Portanto, nós te pedimos que Tu abençoes a nós outros nesta noite, nesse estudo da Tua palavra. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm uma bondade e podem sentar. Meus irmãos, eu queria que vocês entendessem que nós vamos estar estudando hoje esse tema que está inserido nesse capítulo, porque, por incrível que pareça, naqueles dias de João, nos primórdios da história da igreja, já surgiam indivíduos que se arvoravam e se levantavam como se fosse o Cristo. E isso trazia uma certa confusão, como hoje a gente vê através da história, e vamos ver isso hoje. Muitos indivíduos se levantaram e ainda hão de se levantar, se apresentando como se fosse o Cristo. Aqui no Brasil mesmo a gente teve um maluco desses, né? Chamado Henrique Cristo. Não sei se vocês lembram, né? Henrique Cristo. Quem lembra desse indivíduo? Ele se levantou no Brasil se declarando sendo o Cristo. Então, a gente vê que isso sempre vai acontecer, e desde os primórdios da história isso aconteceu. E naqueles dias de João havia duas doutrinas que ele estava combatendo. Era o gnosticismo e o hedocentismo. Esses dois movimentos, eles levantaram-se naqueles dias de João para tentar trazer uma mensagem contraditória ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E então isso não é novidade para os nossos dias, diante do que vamos ver. Sempre vai existir, sempre aconteceu, e a igreja sempre enfrentou esses movimentos. Hoje, evidentemente, recebem outros nomes, né? Como a gente vê, hoje existe o Islã, né? Que recebe um nome diferente, mas que não acredita que Jesus é o Messias, é o Salvador. Eles não creem no Deus como nós cremos, mas em Alá, que é uma outra apresentação que eles têm na pessoa do Deus que eles seguem. Então hoje em dia a gente vê muitos movimentos em nossos dias, que não é diferente daqueles dos dias de João, apenas recebe outros nomes. Eu costumo dizer que o enredo, o histórico é o mesmo, só muda os personagens, só mudam realmente os figurantes, mas não, a ideia, o que eles proclamam é a mesma coisa, né? Aliás, Jesus já havia prevenido a igreja, quando naqueles dias ele disse, né, que nos últimos dias, ele preveniu os apóstolos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus já havia prevenido, né, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus já havia prevenido isso, gente, nos dias que Jesus aqui esteve, né? Porquanto o que nós vamos ver hoje nos versículos 18 até o versículo 27 é exatamente isso. Vai ser bom para a gente pelo menos ficar mais atentos, ficarmos mais assim esclarecidos. E quando você vê algum vento de doutrina, ou algum indivíduo se arvorando, se levantando como sendo o tal, então você já fica de sobreaviso que esse indivíduo não passa de um desses que se arvoram a terem a petulância, ou, né, a arrogância de se apresentarem como se fosse Jesus. Este termo anticristo ele quer dizer alguém que vem em lugar de, né? Anticristo significa alguém que vem em lugar de Cristo, ou que é contrário a Cristo. E nesses dias a gente vê isso acontecendo numa proporção muito mais assim, muito mais forte do que no início, né? No início já havia, mas a proporção que os dias vão se passando, a gente vê que a coisa vai se tornando mais notória nos nossos dias. Então João está refutando, ele está pregando, mostrando aos cristãos que tivessem cuidado com aqueles que estavam se levantando nos dias de João, trazendo essa confusão, criando essa confusão em apresentar-se a alguém como se fosse Jesus. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos, por que ele usa aqui nesse versículo que nós lemos logo no início, ele usa o nome anticristos no plural e depois anticristo no singular. É bom você abrir bem os ouvidos para entender porque ele está dizendo isso aqui no versículo 18, né? Que eu li para vocês. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eu quero nesse primeiro versículo 18 chamar a atenção dos irmãos para duas coisas. É importante você prestar atenção no que eu vou dizer agora. Isso aqui é importantíssimo. Primeiro, ele usa aqui essa expressão que já é a última hora. Ora, João estava falando sobre a última hora naqueles dias, nos primórdios da história da igreja. Ele está falando da última hora. E quando é que começou essa última hora? Vamos ver isso logo mais. E a outra expressão é anticristo no singular e anticristos no plural. Quando ele está falando aqui, filhinhos, já é a última hora, preste atenção no que eu vou dizer agora, que isso é muito importante. Aliás, eu já preguei aqui uma vez sobre isso. A última hora, sabe quando foi que iniciou? Quando Jesus esteve aqui e foi assunto aos céus e estabeleceu a sua igreja. Ali começou a última hora. A última hora estendeu-se dali, teve o princípio ali até os dias atuais.
E se a gente ainda tiver aqui mais 100 anos, 200 anos, vai continuar sendo a última hora. Entenderam? Última hora não é agora, nesse dia que a gente está vivendo, começou lá. E eu vou mostrar isso que Jesus falou nos dias em que ele aqui esteve. Então começou quando ele estabeleceu a igreja, teve início quando ele foi assunto aos céus, então a partir dali começou a última hora. Não era por acaso que João iria dizer isso aqui: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Por 2 vezes ele fala sobre a última hora nesse verso 18. Está claro para vocês? Sim ou não? Pois é, última hora começou ali. A gente imagina que última hora é esses dias que a gente está vivendo agora, na consumação dos séculos. A gente vai ver que Jesus falou sobre a última hora, referindo-se a esse período todo, desde que ele estabeleceu a igreja até os dias atuais, até enquanto a igreja estiver aqui. É última hora. Pense nisso que eu estou dizendo. Então, naqueles dias, já havia manifestação de indivíduos que se levantavam, que surgiam como se fosse Cristo, sendo o anticristo. Jesus já tinha sido assunto aos céus, e era isso que estava acontecendo. É por isso que ele usa aqui anticristos no plural. É por isso que ele usa aqui no singular e no plural. No singular ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Essa expressão última hora, ela está em muitas outras partes das Escrituras, não é só aqui, João. Inclusive, sobre essa expressão anticristo, João é o único evangelho, é o único autor, ao escrever essa epístola, que fala sobre o anticristo. É o único. Você não vê em nenhuma outra parte essa expressão anticristo. Você vê o homem da iniquidade, o iníquo, o homem da perdição, mas anticristo, só João que usou essa expressão aqui, certo? Somente ele usou essa expressão, porque já estavam se manifestando naqueles dias de João, né? Então, ele usou essa expressão para mostrar que essa atuação, a presença daqueles que se levantavam como sendo anticristos, já estava presente na vida daqueles dias da igreja. Então vamos analisar essa expressão última hora, ou últimos dias, também pode ser dito, ou últimos tempos. Por exemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, Paulo diz assim: sabe, porém, que nos últimos tempos, há uma tradução que diz, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos. Então, esses últimos dias, foi sobre isso que eu preguei algum tempo atrás aqui na igreja. Esses últimos, segunda Timóteo capítulo 3, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu preguei isso aqui algum tempo atrás, e mostrei que os últimos tempos começou ali, extensivamente até os dias atuais. Então, lá em Mateus capítulo 24, versículo 4, quando Jesus foi indagado pelos apóstolos, quando é que sucederão estes sinais da tua vinda e tal e tal? Olha o que é que Jesus respondeu no verso 4 e 5. E ele lhes respondeu dizendo: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus já havia prevenido, nos dias de Jesus, ele já havia prevenido, né? E também, como ele disse, como ouvistes, João diz aqui, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então, por cerca de 5 vezes, João fala sobre o anticristo aqui, nesse capítulo que nós estamos trazendo em apreço, e na segunda carta também ele fala sobre o anticristo. Aí você pode até dizer assim: pastor, quem são esses anticristos? Para a gente pelo menos ter uma ideia. Olhe, através da história da igreja e dos séculos, houve muitos indivíduos que se levantaram, que se apresentaram com as características do anticristo. Eles tinham características,
eles tinham determinados comportamentos, determinadas atitudes, ou como ditadores, ou como déspotas, que vai ser assim o anticristo. Então, dentre vários nomes que eu vou citar aqui, um que se destacou foi Nero. Nero foi um tipo ou antitipo do anticristo, dada tantas coisas que ele fez, né? Iséia também, um outro indivíduo, no primeiro século. Calígula, também outro. Domiciano, Ápio, no terceiro século. Clemente, Napoleão, Décio. Muitos papas são às vezes também taxados do anticristo, dado o comportamento deles, né? Dadas as atitudes, dado muitas vezes alguma característica que o anticristo será apresentado. Então, isso desde a antiguidade. É por isso que João diz assim, que muitos anticristos, Nero, né? Hitler, para os dias atuais, agora bem mais próximo, né? É um outro que é citado, né? Já citaram, já foi no passado, julgavam que Gorbachev era presidente da Rússia, ele também era um tipo do anticristo. Hitler, como eu já citei, Saddam Hussein também. Houve quem dissesse que Saddam Hussein era um anticristo, porque eles apresentavam algumas características do anticristo. Pasme o que eu vou dizer agora. Já teve quem afirmasse que Saddam Hussein foi também um anticristo. Elon Musk, que está hoje conhecido mundialmente como um dos homens mais ricos do mundo, já teve quem dissesse que ele era um tipo do anticristo. E também, o mais recente deles, que estão afirmando que ele tem todas as características do anticristo, é o Emmanuel Macron. É um outro também que dizem que ele é um tipo do anticristo. E o último deles, o genro do presidente Donald Trump, é o Jared Kushner. Então vocês vejam, por que algumas pessoas dizem que eles é um tipo do anticristo? Porque eles têm características, né? O anticristo vai ter isso em potencial. Então eles surgem na história, no cenário da história, como sendo figuras do anticristo. E principalmente aquele que se apresenta como sendo, dizendo, eu sou o Cristo. E no caso eu já citei aqui no Brasil, teve aquele indivíduo maluco, né, um doido, chamado Henri Christ, que se apresentava como sendo o Cristo. Então, ao longo da história, muitos indivíduos de influência mundial apresentaram características do caráter que terá o anticristo, que naqueles dias João estava identificando alguns, certo? Agora, irmãos, preste atenção. Quando ele surgir, esse indivíduo, mundialmente falando, será um líder que será aclamado, aplaudido, abraçado por todos, porque ele vai trazer uma falsa paz. Ele vai trazer, meus irmãos, uma solução, entre aspas, para os problemas políticos, sociais de todas as nações em todo o mundo. Então, principalmente no Oriente Médio, que é uma região que está em conflitos constantes, Israel lutando contra aqueles que não querem a sua sobrevivência, lutam contra a sua sobrevivência. Nós vemos isso todos os dias. Então, esse indivíduo vai surgir como sendo, entre aspas, o homem que vai trazer a solução para a paz mundial. Isso no começo, porque depois, de acordo com Daniel capítulo 9, versículos 27, quando ele surgir, todos vão abraçá-los, todos vão aclamá-los, todos vão dizer que esse é o homem que o mundo precisava. E já teve um certo líder soviético, não me lembro agora o nome dele, que ele disse: nós precisamos de um homem que traga a solução e a paz para o mundo, quer ele venha de Deus ou venha do diabo. Isso já foi declarado. Quer dizer, o mundo está numa expectativa muito grande de surgir um líder mundial que traga paz. Mas veja o que é que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5: quando disserem a paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição.
Então esse indivíduo vai surgir a princípio como sendo o solucionador dos problemas mundiais, vai ser realmente aquele que vai trazer tranquilidade, uma falsa paz, mas depois ele há de se manifestar como sendo para o qual ele foi enviado. Isso que eu estou afirmando se encontra lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 2, que eu vou ler para vocês. Preste atenção o que é que Paulo diz aqui, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, versículo de 1 a 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muitas lutas. Aliás, eu estou lendo aqui, segunda Tessalonicenses, me perdoe, irmãos, é segunda Tessalonicenses, é que ele fala sobre a aparição do anticristo, é segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12, eu estava começando a ler e percebi que eu estava lendo primeira Tessalonicenses, é segunda Tessalonicenses, preste atenção, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então não chama de anticristo aqui, Paulo chama o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria ou oportuna. Alguns escritores, quando interpretam esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, afirmam nesse finalzinho aqui que só há um agora que o detém. E quando ele se refere só há um agora que o detém até que ele seja manifesto, refere-se à pessoa do Espírito Santo, que ainda está aqui com a igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, ou quando o Espírito Santo levantar e for juntamente com a igreja, então provavelmente será nesse período que o anticristo se revelará ou se manifestará a todas as nações em todo o mundo, não como o anticristo, mas como o Cristo, entre aspas. Portanto, meus irmãos, essa pleiade de indivíduos que se levantaram durante esses anos todos e até o presente momento, como se fosse o anticristo, é para ser interpretado como sendo há muitos anticristos. Porém, o anticristo, esse será único que há de se levantar oportunamente. Em termos de ensinamentos anticristãos, nós já estamos convivendo com esse tipo de coisa hoje em nossos dias. Não é preciso o anticristo se manifestar. Para os nossos dias, ele já está presente através de suas insinuações, através de seus ensinamentos, através das seitas, através das heresias, através de ensinamentos absurdos, contrários à palavra de Deus. Como eu citei há pouco, o Islã é um deles, os chamados testemunhas de Jeová, que negam a Trindade, uma seita que, por sinal, ela se instalou aqui em Campina Grande alguns anos atrás e ainda hoje está aqui, é o chamado Tabernáculo da Fé, ou Fé para Vencer, que também negam a Trindade, de sorte que nós já estamos convivendo com determinados ensinamentos de seitas e heresias, que já provam que aqueles que negam que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus,
se tornam anticristos. E esses ensinamentos já estão hoje patentes em nossos dias, aos nossos olhos. Portanto, nesse versículo primeiro que eu li para vocês, fica claro porque João disse últimos dias e usou também a palavra anticristo e anticristos, certo? Está claro, isso aqui ficou muito claro. Versículo 19 do texto, ele diz: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Interessante, meus irmãos. João usa aqui uma expressão que eles estavam conosco, como ele diz aqui no verso 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Eu queria lembrar aos irmãos uma passagem que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, de um indivíduo chamado o mágico, ele era mágico, e esse indivíduo, Simão, ele se decidiu, ele antes praticava adivinhações, ele era adivinho, e ganhava muito dinheiro com isso, mas quando ele ouviu a palavra de Deus, está lá em Atos, depois eu vou ler para vocês, esse homem teve o desejo de conhecer o Evangelho. Amanhã você ouvirá a conclusão desta palavra. Desejo a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus derrame luz nos seus primeiros passos deste começo de dia e deste ano novo que estamos recebendo. E até amanhã.